Bom, na parte anterior de nossa aula, nós acabamos nesse cálculo, né? Agora a gente vai avançar mais um pouquinho, ok? É importante falar que o resultado mais importante disso tudo que a gente está falando, né? Ao qual os cientistas chegaram, é que a energia sempre se conserva, tá? Dois cientistas que foram muito importantes para essa descoberta, dentre outros, é o Kelvin e o Joule, tá? O Joule ele fez até o experimento que mostrava que uma energia se transformava em outra, mantendo basicamente a mesma proporção, tá? Ele que faz o estudo, vai mostrar por meio de experimento, enfim. Então aqui tem um exemplo muito simples. Imagina a sua casa, né? Onde a energia é medida em quilowatt-hora, tá? Para quem não lembra, quilo quer dizer mil, né? Quilo não é bem uma unidade de medida, é uma unidade de quantidade, vamos chamar assim. Então, quilo, mega, etc. O watt, de fato, é a unidade. Watt foi um engenheiro e ele teve em homenagem, né, ao que ele acabou desenvolvendo, que foi a primeira máquina térmica viável economicamente, né? Ele acabou se transformando numa unidade de potência. E quando eu misturo potência com tempo, eu consigo obter uma unidade de energia, tá? Então, watt-hora é uma unidade de energia, tá? Quilo, eu acabo colocando a letrinha para representar que é a letrinha K. O watts, como é o nome de uma pessoa, a gente normalmente coloca em letra maiúscula. E o horas, né? Então, quilowatt-horas. Essa medição que é feita na sua casa, ela vai medir de fato quanta energia a hoje aqui em São Paulo é a Enel, né? Forneceu para sua casa, tá? Então ela de repente ela forneceu para você 100 kWh durante um mês, ok? Como é que é feito o cômputo disso na sua casa? Então assim, se ela te forneceu 100 kWh, esse 100 kWh ele acabou sendo absorvido na sua casa, né? De duas maneiras. Ou você usou a energia para fazer algo que você gostaria de usar. Então, eu cozinhei um bolo, eu assisti TV, eu liguei o computador. Ou essa energia foi dissipada, né? Ela se perdeu. E quando eu falo que a energia foi dissipada, não é que ela desapareceu, é que ela acabou tendo uso que você não previu. Então, por exemplo, você vai lá esquentar um bolo no forno. Legal. Eu fui, acendi o forno. Todo o calor que vai ser gerado nesse processo vai pro bolo? Não vai, né? Uma parte vai para o bolo e outra parte se dissipa pelo ar, por exemplo. É comum, quando você acabar de fazer o seu bolo, de assá-lo, né? Se você chegar perto do forno, o forno está quente ainda. Ou seja, parte do calor que deveria ser usado para fazer o bolo assar foi dissipada, entre aspas. Ela teve um outro fim, entende? Então é nesse sentido que eu falo de energia dissipada. É uma energia que não foi utilizada para aquilo que se gostaria que ela fosse utilizada, ok? Então, quando chega no final, né, na prática a energia que foi fornecida foi totalmente consumida, tá? Então a energia se conservou. Tem um outro termo que é importante que é assim, quando eu vou analisar energeticamente alguma coisa, eu posso usar um termo chamado sistema aberto e sistema fechado, tá? Então assim, quando eu falei da sua casa, eu estou imaginando sua casa como um sistema, né? E ele pode ser um sistema que interage com as coisas que estão fora, ou um sistema que está completamente isolado, ok? É o nosso universo que a gente vai investigar, tá? Então, por exemplo, né? Só lendo o que está escrito, ao fazer medidas de energia, a gente considera uma determinada região para observar as energias, variações de energia que acontecem naquela região. Essa dita região pode ser a sua casa, como eu acabei de falar, e nós vamos chamar a sua casa de sistema. Né? Tudo que está fora de sua casa são os arredores. E o conjunto de sua casa, o que está fora, sistema mais arredores, é chamado de universo. É o universo que a gente vai considerar na nossa análise, ok? E nós podemos representar o universo com a letra U ou com qualquer outra letra que for mais adequada para o nosso estudo, ok? Toda energia trocada entre o sistema e os arredores tem que se conservar, tá? Bom, estamos chegando na primeira lei. Então, essa é a essência da primeira lei, tá? Ela basicamente vai dizer que em todo processo natural a energia do universo se conserva, ok?
É, como eu falei, o sistema pode ser fechado, né? Depois é bom vocês darem uma lidinha no slide que eu vou colocar lá para vocês verem também. E na última parte aqui vem uma informação importante que vai dizer que não existe moto perpétuo. Então se alguém chegar e falar assim, olha, num processo eu consegui obter mais energia no final do que eu tinha no começo, gente, isso é furada, isso não existe. Né? E no YouTube vocês vão achar bastante gente falando que conseguiu. Se alguém tivesse conseguido, alguém já estaria rico, porque, né? Enfim. Aí eu coloquei esse slidezinho aqui para poder tentar matar uma curiosidade que vocês podem ter, né? Reparem que sempre que a gente fala da primeira lei da termodinâmica, a gente está falando da energia de maneira geral. Só que termodinâmica diz respeito, né, na sua origem, à energia térmica, tá? O que o Joule e o Kelvin estavam investigando na realidade eram máquinas térmicas, como o próprio Maria Fumaça, e outras máquinas térmicas mais que haviam na época. Então, a Revolução Industrial estava ainda no seu início, de certa forma, estava estourando, né? Já existiam algumas máquinas térmicas sendo utilizadas, e estudar máquina térmica era bom para quem era empresário, porque você podia aumentar a eficiência da máquina térmica, e aumentando a eficiência da máquina térmica você poderia obter mais lucro, entende? Então era um foco naquele começo do século XIX estudar máquinas térmicas por isso. Tá, então, por isso que a primeira lei da termodinâmica, eles estavam preocupados em entender a energia térmica naquela máquina térmica, na realidade. Tá? É que isso que se aplica à máquina térmica, a gente pode expandir e falar que se aplica a outros sistemas não térmicos. Tá? Mas ele foi estudado por uma máquina térmica. Então, por isso que chega no fundo nessa equação. A primeira lei, quando ela foi formulada, ela falou o seguinte: olha, a energia interna de um gás. Por que é um gás? Imagina o seguinte, né? Eu falo que o Maria Fumaça, ele era movido a vapor. É trem a vapor. Não é isso? E o vapor é um gás, certo? A própria energia térmica, né? Você para pra pensar, quando eu penso numa termoelétrica, no fundo você tem uma caldeira onde vão aquecer a água e você vai usar o vapor, de novo gás, e nesse vapor você vai acabar obtendo energia no final do processo de energia elétrica. Entende? Então, no gás, só para vocês lembrarem rapidamente, né, o gás ele é constituído por moléculas. Essas moléculas não estão paradinhas, estão em movimento. Se elas estão em movimento, elas têm energia cinética, tá? Então, esse gás, ele possui uma energia interna nele, que é a energia interna proveniente, né, dentre outras coisas, desse movimento das moléculas que estão no seu interior. Então tá lá as moléculas se movendo direitinho, e tal. O que é que vai acontecer com esse gás? Se você aquecer o gás, essas moléculas vão se movimentar mais rápido, tá? Então, na realidade, quando você fornece calor para esse gás, você aumenta a energia interna do gás. Então, é isso que está falando, que quando fornece calor, né? Tem a setinha vermelha ali mostrando, o gás ele ganha energia interna. Só que o que vai acontecer? O gás ele começou a ter as moléculas se agitando, ele pode expandir, tá? Quando o gás se expande, ele está realizando o trabalho, entende? Então, nessa expansão do gás que ele realiza trabalho, as moléculas começam a ter mais espaço para se movimentar, vão ter menos colisões, vão se bater menos e elas tendem a ficar um pouco mais lentas. Então, quando o gás expande e realiza trabalho, na realidade ele está perdendo energia interna. Né? Quando eu falo perdendo, gente, é entre aspas, né? Ele está usando a sua energia interna para expandir, né? Para realizar trabalho, ok? Então a variação de energia interna é dada pelo calor que o gás absorve, menos o trabalho que o gás realiza. E o contrário pode ser verdadeiro também, tá? A variação de energia interna pode ser igual a menos o calor que ele perdeu, né? Porque ele pode perder calor, mais o trabalho que ele recebeu. Como assim receber trabalho, professor? Pode ser que haja alguma coisa forçando o gás a ficar comprimido, ok? Então, quando essa lei foi formulada, foi desta forma, né? Mas a gente hoje expande conceitualmente, né, a primeira lei para falar que, olha, a energia se conserva. Mas quando ela foi formulada, o foco era o estudo térmico de máquinas térmicas, tá? E só para a gente não fugir da matemáticazinha, então eu trouxe aqui um exemplozinho bem simplesinho, tá? Então imagina que tem um gás preso num sistema isolado, tal, e ele recebe 200 joules de calor
e pode expandir nesse sistema isolado sem troca com o exterior, tá? Esse que é o termo isolado nesse sentido. Ele expande realizando 100 joules de trabalho. Qual será a variação de energia interna nesse sisteminha, né? Então, ó, fazendo a continha, a variação de energia interna é igual ao calor que ele recebeu, que foi 200 joules, menos 100 joules que ele usou para realizar o trabalho. 200 menos 100, 100 joules, tá? E aqui eu acabo essa parte da aula, né? Na próxima parte a gente vai falar de entropia.